10.080 mortes por coronavírus. O estado do Rio dobra o número de óbitos da doença em apenas um mês. Os dados assustam e trazem à tona a discussão sobre os hospitais. 5 que seriam entregues pelo governo do estado podem nunca sair do papel. E falamos também de operação contra o escritório do crime. 4 pessoas, entre elas o chefe do grupo de matadores de aluguel, são alvos de mandados de prisão. Os criminosos cobravam até R$1,5 milhão por cada execução. E a polícia acredita que um dos assassinatos da organização criminosa pode ter acontecido para atrapalhar as investigações do caso Marielle Franco. E o Superior Tribunal de Justiça nega o pedido de deputados para terem acesso ao processo que investiga fraudes na Secretaria de Saúde. Essa investigação é a base do pedido de impeachment contra o governador Wilson Witzel. O Jornal do Rio volta em 1 minuto, então fique ligado com a gente. Dois integrantes do escritório do crime foram presos hoje numa operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio. Segundo as investigações, esse grupo de matadores de aluguel cobrava até R$1,5 milhão pelos assassinatos. Bora, irmão. Abre a porta, cara. Bora. Sai. Foi nessa casa de alto padrão, na zona oeste do Rio, que Leonardo Gouveia da Silva, conhecido como Médio, foi preso. Leonardo é apontado como chefe do escritório do crime, grupo de matadores de aluguel, formado por policiais, ex-policiais e milicianos. O irmão de Médio, Leandro Gouveia, também foi preso. Além dele, outros 2 policiais reformados, Anderson de Oliveira e João Luiz da Silva, tiveram a prisão expedida, mas não foram encontrados em casa. Um homem que não era alvo da operação também foi detido. Contra ele existia um mandado de prisão em aberto por homicídio. Os mandados foram expedidos com base em inquéritos da Delegacia de Homicídios da capital que apuram o homicídio do empresário Marcelo Giotti da Mata em março de 2018 e também na tentativa de execução do PM reformado Anderson Cláudio da Silva. O assassinato do empresário aconteceu na Barra da Tijuca, na mesma noite das mortes de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. As imagens de câmeras de segurança do estacionamento do restaurante onde estava a vítima mostram clientes se assustando com os tiros. As investigações apontam que o carro usado pelos criminosos é a Doblô Verde, que foge do local logo depois. A polícia acredita que essa morte tinha o objetivo de atrapalhar a apuração da execução da vereadora. A investigação da Marielle permitiu a identificação desses criminosos integrantes do escritório do crime e, por um momento, eles foram, sim, investigados por esse homicídio, mas provou-se que eles não teriam tido a participação, uma vez que, além de outros dados, nós tínhamos a participação deles neste homicídio que ocorreu no mesmo momento da morte da vereadora. Os investigadores afirmam que os alvos da ação tinham relação estreita com o miliciano Adriano da Nóbrega, morto durante uma ação da polícia para prendê-lo na Bahia em fevereiro deste ano. Segundo a polícia, o grupo cobrava entre R$1 milhão a R$1,5 milhão por cada execução e vigilância das vítimas. Esse escritório do crime era contratado, na maior parte das vezes, por organizações criminosas ligadas à contravenção. Há casos, inclusive, que eles usaram drones para fazer a vigilância dessas vítimas. Eles ficavam atrás dessas vítimas 6, 7, 8, 9 meses até conseguir o seu intento, que era executá-las friamente com esses diversos tiros de fuzil. E o estado do Rio passou hoje da marca de 10.000 mortes por coronavírus, um número que dobrou em pouco mais de 30 dias. No dia 29 de maio, tínhamos atingido os 5.000 óbitos, mas hoje, dia 30 de junho, já contabilizamos 10.080 vidas perdidas para a Covid-19. E só nas últimas 24 horas foram registradas 232 mortes. E se esse número assusta, imagine sem os hospitais de campanha para receber esses pacientes. Pois é, 2 meses depois do prometido pelo governo do estado, 5 unidades de campanha ainda não foram entregues e talvez nem sejam. A previsão inicial era que até o dia 30 de abril, todos os 7 hospitais de campanha, com cerca de 2.000 leitos prometidos pelo governo do estado, estivessem prontos para o combate ao coronavírus. Mas até hoje, só as unidades do Maracanã e de São Gonçalo estão funcionando e ainda abaixo da capacidade.
As instalações de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Campos dos Goitacazes e Casimiro de Abreu, no interior, e Nova Friburgo, na região serrana, estão longe de ficarem prontas. Em meio à construção das unidades, o governo rompeu o contrato com a Organização Social IABAS, responsável por construir e gerir os hospitais, por suspeita de superfaturamento e investigação a cargo da Polícia Federal. As unidades estão agora sob responsabilidade da Secretaria. Na segunda-feira, durante depoimento à Comissão de Saúde da Alerj, o superintendente da OS, Elcio Watanabe, afirmou que o prazo de entrega prometido pelo Estado não estava previsto em contrato. E, em meio às polêmicas, 2 secretários deixaram a pasta. Durante a gestão de Fernando Ferria na Secretaria de Saúde, o último a sair da pasta, um estudo indicava que os outros 5 hospitais não precisariam abrir por conta da redução nas taxas de ocupação. Mas a Secretaria ainda não tomou uma decisão definitiva. Este especialista em gestão em saúde pública afirma que houve erro no planejamento. Se eles tivessem ficado prontos, eles teriam sido muito úteis durante os meses de abril e maio. A partir de abril já era possível ver que seria difícil contratar profissionais, conseguir respiradores para abrir esses hospitais, né? E poderia ter sido uma decisão revista, né? E o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de acesso feito pela Comissão de Impeachment da Assembleia Legislativa do Rio aos documentos da investigação sobre fraudes em contratos da Secretaria Estadual de Saúde. E quem vai trazer os detalhes para a gente e o impacto disso no processo de impeachment contra o governador é a repórter Marcele Setúbal, que está ao vivo. Oi, Marcele, boa noite para você. Yasmin, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Bom, o processo continua paralisado aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O relator da Comissão de Impeachment, o deputado Rodrigo Bacelar, afirmou que o intuito desse pedido ao STJ era para que as informações dos inquéritos fossem apresentadas à defesa do governador do Rio, Wilson Witzel. Mas, ainda de acordo com Bacelar, os advogados de Witzel já tiveram acesso aos autos no mês passado e, por isso, não haveria prejuízos ao andamento do processo de impeachment aqui no Palácio Tiradentes. Bacelar disse ainda que as informações, os pedidos de informações foram feitos para outros órgãos também, como, por exemplo, a Secretaria de Saúde. E quando todas essas informações chegarem, vão ser apresentadas à defesa de Witzel e aí sim o processo deve prosseguir aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Lembrando que essa negativa do STJ foi vista foi comemorada, na verdade, pelos advogados de Witzel, que afirmaram não haver embasamento para esse pedido de impeachment aqui na Alerj. Yasmin. Obrigada pelas informações, Marcele. E a Prefeitura de Petrópolis, na região serrana do Rio, encontrou um bar funcionando ilegalmente dentro de um pet shop. As 2 lojas eram do mesmo dono e funcionavam ali uma ao lado da outra. O bar estava com a porta fechada, mas tinha uma outra entrada pelo pet shop que tinha o funcionamento liberado pela Prefeitura. E lá dentro estavam 16 pessoas que foram retiradas. O dono foi multado em R$ 800. Hora do intervalo, mas eu volto em 3 minutos, hein? Eu te espero. E o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, teve o pedido para cumprir a prisão domiciliar negado pela 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça. A defesa de Cabral tinha entrado com habeas corpus por conta do coronavírus, mas por unanimidade, os ministros entenderam que não há risco de contágio no complexo penitenciário de Jericinó, onde Cabral cumpre pena. O ex-governador está preso desde 2016 e as condenações já passam de 280 anos de prisão. E motoboys e entregadores de aplicativos de delivery planejam uma grande paralisação amanhã pedindo melhores condições de trabalho. Essa greve deve afetar, claro, quem depende do serviço, sejam os clientes ou até mesmo as empresas. Renato trabalhava em uma lanchonete antes da pandemia. Everton em um estacionamento. Eles perderam o emprego e viraram motoboys. Rodam até 14 horas por dia para ganhar entre R$200 e R$300. Os dois acham que a remuneração é baixa, mas nesta quarta-feira só um deles vai parar. É uma forma da gente estar lutando pelos nossos direitos, porque querendo ou não, as pessoas estão em casa graças a gente que está aqui rodando. O mínimo que a gente merece é um pouco de reconhecimento. Um deslocamento, pagar um deslocamento, eles não pagam
um valor adequado. Vou trabalhar, sim. Um dia faz diferença, né? Pode ficar parado, não. Aqui no Rio de Janeiro, bares e restaurantes só vão poder receber clientes a partir da próxima quinta-feira. Até lá, os estabelecimentos só podem trabalhar assim, com delivery. Entre consumidores, a notícia da paralisação dos entregadores foi recebida com surpresa. Para quem utiliza esse serviço, vai fazer muita falta, sim. Segundo o presidente da Associação de Bares e Restaurantes, entre os empresários, há apoio ao movimento. São restaurantes de faturamento um pouco menor, com menos empregados, que dependem de maneira muito mais importante na marca das plataformas, serão certamente os mais atingidos pela greve. E olhem só essas imagens, música eletrônica alta, praia lotada e muita gente sem máscara. Um festival de pipa que aconteceu ontem no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade, e tinha cerca de 200 pessoas. Moradores chamaram a polícia e os militares orientaram que as pessoas fossem embora. Ninguém chegou a ser detido, mas a gente lembra que essas atividades na areia ainda não foram liberadas e que é preciso evitar as aglomerações. A Guarda Municipal vai intensificar a fiscalização ali no local nos próximos dias para evitar que esse festival volte a acontecer. E a Polícia Civil encontrou hoje uma ligação clandestina de energia elétrica numa clínica da família que foi inaugurada há apenas 3 dias em Queimados, na Baixada Fluminense. A caixa de acrílico estava vazia e foi colocada bem próxima à entrada da clínica, onde qualquer um que passasse pudesse notar a ação criminosa. Chamou a atenção da polícia o fato da ligação ter sido feita de uma forma muito rústica. Puxaram o fio diretamente do poste de energia elétrica para abastecer a clínica da família e sequer tinha o marcador de energia elétrica, né, o popular relógio. A unidade de saúde exclusiva para gestantes e mulheres que deram à luz recentemente é gerida pela organização social Instituto Se Liga e começou a funcionar no dia 27 de junho. Mesmo sem estar 100% pronta, a polícia constatou que a clínica já está funcionando para a marcação de consultas. Um homem identificado como Roberto Carlos Lima Costa, que se apresentou como supervisor do local, foi preso em flagrante. As investigações vão continuar porque a polícia quer saber agora quem mandou fazer essa ligação clandestina. E a gente faz uma pausa, mas o intervalo passa rápido, então fica aí que eu já volto, hein? Que o delivery virou uma grande saída durante a pandemia, a gente já sabe. Mas dentro desse tipo de serviço, tem alguns restaurantes oferecendo, digamos assim, um algo a mais. Olha só. O salão do restaurante no Leblon, na zona sul do Rio, se transformou numa linha de produção. O delivery foi o caminho encontrado pelo premiado chefe do restaurante. No início, ele montou um cardápio com seleções dos 5 restaurantes que criou. Mas depois decidiu focar no carro-chefe da casa, um dos queridinhos dos brasileiros, o estrogonofe. A gente utilizou de uma técnica que já é muito utilizada nas cozinhas profissionais, que é a do saquinho a vácuo. Esse saquinho, ele protege o alimento uma vez ele pronto. E não só isso, a gente tem a condição de, uma vez que o alimento está no vácuo, a gente consegue pasteurizar ele. Apesar de todo o capricho, os custos foram reduzidos e, por consequência, o valor final do prato. Só nos finais de semana, esta cozinha chega a preparar 800 pratos. A ideia fez tanto sucesso que o estrogonofe se tornou uma marca. Agora, os pedidos podem ser realizados através de uma página própria. Cada vez mais restaurantes de alta gastronomia aderiram ao delivery. Este decidiu entregar os ingredientes separados para que o consumidor finalize o prato em casa. Que aí a pessoa também não fica dependente de ter o prato no momento da fome. Ela pode comprar para usar no dia seguinte. São os novos tempos que a pandemia do coronavírus trouxe. E hoje a Academia Nacional de Medicina comemora 191 anos. É a instituição de saúde mais antiga do Brasil. Aqui estão guardados 191 anos de história. E nesse ano a celebração será um pouco diferente, online, em meio a uma pandemia. No momento que destaca ainda mais a importância da instituição de saúde mais antiga do Brasil. A Academia Nacional de Medicina foi fundada no dia 30 de junho de 1829, durante o reinado do imperador Dom Pedro I.
Desde sempre, o objetivo da instituição é contribuir para o estudo e desenvolvimento de práticas da medicina, servindo inclusive como órgão de consulta para o governo federal, uma função extremamente essencial, ainda mais agora. É um lugar onde a gente pensa e tratando de juntar a experiência com todas as informações médicas, prestar esse papel importante para a sociedade. Por conta da pandemia do novo coronavírus, desde março, diversas reuniões foram organizadas com especialistas do mundo inteiro para discutir o que está acontecendo no Brasil e nos outros países. Esse é um momento histórico, é um momento triste. Nós passamos por muitas situações ruins. Provavelmente esta é uma das piores que o Brasil está atravessando, mas nós vamos sobreviver. As instituições devem sobreviver e terminar mais fortes. Rodou a vinheta, você já sabe, né? Chegou a hora da previsão do tempo e quem traz os detalhes pra gente é a Desirê Brant, da Somar Meteorologia. Boa noite, Desirê. Olá, Yasmin, muito boa noite também a todos que nos acompanham. Não tem mais frente fria, tem apenas algumas áreas de instabilidade que provocam variação de nebulosidade no sudeste do Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, mas a chance de chuva é muito pequena. A temperatura consegue subir um pouquinho nesses próximos dias, mas atenção porque já tem previsão para uma nova frente fria e bem no fim de semana. Agora vamos às temperaturas. Na capital fluminense, a quarta-feira vai ser um dia de sol entre nuvens e máxima de 29 graus. Na quinta-feira, a temperatura já deve diminuir, porque os ventos mudam sua direção, trazendo um ar mais frio para o Rio de Janeiro. Então, a máxima prevista para quinta-feira é de 23 graus e sexta-feira, 21 graus, com maior quantidade de nuvens. O nosso último intervalo chegou, mas fica aí que eu já volto para falar sobre pinguins que vêm aparecendo na orla aqui do Rio. E pelo menos 50 pinguins foram resgatados desde o fim de semana em todo o estado do Rio. Eles chegam por aqui muito debilitados e precisam de um longo processo de recuperação para voltar ao habitat natural. Gente, é um pinguim aqui na Praia de Caraí. Pinguins no Rio de Janeiro. A cena soa inusitada, mas na verdade o aparecimento deles na costa brasileira é até bem comum nessa época do ano. As aves que apareceram em diversas regiões do Rio são da espécie pinguins de Magalhães. Ela não gosta de frio, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Elas gostam de ambientes temperados, são ambientes um pouco mais quentes. Então, inclusive, a gente pede para a população para não colocar o pinguim na geladeira, se alguém encontrar. Para fugir do inverno rigoroso, esses pinguins buscam alimentos em águas mais quentes. Nesse trajeto, eles ficam muito debilitados e podem se perder nas correntes marítimas. Esses aqui, por exemplo, acredita-se que tenham vindo da Argentina, do Chile, da região patagônica e das Ilhas Malvinas. Todos foram encontrados em condições críticas, com hipotermia e desnutridos. Geralmente, um pinguim dessa espécie pesa cerca de 4 quilos, mas os que chegaram no Rio estão pesando em torno de 1,5 kg. Eles mal conseguem ficar em pé. Os pinguins estão distribuídos em 3 unidades de tratamento, uma de estabilização e as outras 2 de reabilitação. Por enquanto, eles estão num ambiente com temperatura controlada. Depois disso, eles começam a receber alimento sólido e passam para o ambiente externo. A recuperação completa deles deve levar em torno de 2 meses. Depois, serão soltos no mar em grupos de pelo menos 10 pinguins para que retomem a viagem e voltem ao seu habitat. E a gente encerra o Jornal do Rio com essas belas imagens aqui no telão da nossa cidade maravilhosa. Terça-feira de céu azul e tempo aberto do jeito que o carioca gosta. Muito obrigada pela companhia, gente. A gente volta a se encontrar amanhã às 10 para as 7 da noite, hein? Até lá!